Linhos, coisas que sua mãe fazia questão de salientar, quase todas as noites, no serão doméstico. Por vezes, as ideias batalhavam-lhe no cérebro oprimido. Via-se à frente de caminhos de luta áspera, em que necessitava vigilância para não cair. Assediado por uma torrente de opiniões, chegava a temer que as próprias ideias lhe faltassem no momento oportuno. A ideia de segundas núpcias lhe causava tal ou qual repugnância. Sempre considerara o amor como patrimônio intransferível. Era impossível bipartir a alma, trair os gestos espontâneos do coração. Os meses corriam em tensas expectativas para a filha de Jacques, quando o inesperado acontecimento veio imprimir novo rumo à situação. Certa manhã de radioso domingo, após o culto, o ancião de Belfast procurou Susana, declarando-se mensageiro de grave assunto, que desejava examinar a sós com ela. A jovem atendeu, algo perturbada, visto não contar com a assistência do genitor, que se encontrava ausente. Logo que se defrontaram a sós, na saleta particular, Abrão Gordon expandiu-se com alegria. "Não te vestes", exclamou sorridente, com ares patriarcais "teu pai não ignora o que te venho dizer. Conversamos ontem à noite, tendo-me ele asseverado que o caso não lhe reclama a autoridade paternal e sim o teu coração de filha." "Mas, que vem a ser tudo isto, tio Abraão?" interrogou a jovem obedecendo aos costumes familiares, com a designação mais íntima. "Dilo-ei sem circunlóquios", respondeu o ancião sorridente, "é que a colônia está precisando de gente nova e novos lares, e Carlos me incumbiu de consultar-te quanto à possibilidade de um enlace, que a todos nós se afigura auspicioso." Susana discorou. Não esperava tal coisa. A presença do velho amigo, que se habituara a respeitar desde menina, impunha-lhe uma resposta leal. Mas a sinceridade e nobreza da consulta causavam-lhe estranha emoção. Admirava Carlos Gordon, como rapaz culto e digno, mas não conseguiria ir além disso. Pois que se lhe impunha formal recusa, procurava, debaúde, os recursos da palavra. "Diga, Susana", continuou o ancião solícito "por que te perturbas? Considera que não tens nenhum compromisso." E vendo que ela não lhe retribui a insatisfação que lhe oferecia com tanto júbilo, calculou a luta íntima que lhe ia na alma e procurou socorrê-la. "Teus olhos rasos d'água, tanto quanto a expressão do rosto, são assaz eloquentes para mim. Já sei que não podes preencher o futuro de Carlos, tal como imagina ele." Nesse comenos, sentindo-se fielmente interpretada, a jovem Susana prorrompeu em pranto, dando a perceber que nutria velhas mágoas. Abraão, tocado pelas profundas experiências da vida, inclinou-se. Paternalmente disse: "Acaso, terás sentimentos que eu não possa conhecer? Não creio que andes indiferente nesta nossa Nova Irlanda. Naturalmente, hás de ter inclinações que ignoro. Carlos e João são filhos do meu lar, Cirilo é também meu filho, por afinidade. Tuas lágrimas revelam alguma coisa em teu coração, que eu preciso conhecer. Porventura, aguardas o braço de Cirilo para penetrar os mistérios do amor?" A tais palavras, ditas em tom de imenso carinho, a filha de Jacques levantou o olhar e fez um gesto afirmativo, que não podia deixar margem a qualquer dúvida. "Pois bem", disse o bondoso velhinho revelando carinhosa compreensão, "fica descansada, eu mesmo me entenderei com Cirilo." Ele esboçou um gesto de reconhecimento e falou: "Tio Abraão, tendes sido para mim um segundo pai, entretanto, não desejo ofender os sentimentos nobres de Carlos. Ora essa. Não te incomodes com isso. Meu filho não saberá desta nossa palestra. Dir-lhe-ei que, informado da tua preferência, resolvi não tocar no assunto, visando a completa felicidade de Cirilo." "Como vos agradeço", murmurou a jovem osculando-lhe ternamente as mãos. E enquanto o ancião se retirava, Susana experimentava novas esperanças banharem-lhe o coração. Na noite daquele mesmo dia, Gordon solicitou do filho de Samuel uma entrevista em particular. Cirilo o acompanhou a um canto da extensa varanda, não isento de alguma inquietação. A influência do velho amigo dos Davenport era sempre decisiva no seu caminho. O que Jacques conseguia dele por efeito de amor, Abrão igualmente obtinha por força de autoridade moral. Algo perturbado, o filho de Constância seguia-lhe os gestos mínimos, até que o padrinho começou a falar, depois de longas reflexões: "Meu filho,
Venho tratar da solução de problema de importância capital para as nossas famílias, assim, espero que me compreendas a intenção, como se exposta fosse por teu próprio pai. Sou todo ouvidos, replicou o rapaz, considerando a solenidade do preâmbulo. É que, continuou o velho com bondade, não podemos concordar com o teu isolamento, e talvez saibas que Susana te ama desde a adolescência. Mas eu já me casei uma vez, redarguiu Cirilo, desejando fugir ao assunto. Isso, porém, não impede a recomposição da vida. Não me sinto bem ao pensar nisso. Por vezes, tio Abraão, quando essas ideias me ocorrem, tenho a impressão de me trair a mim mesmo. O amor conjugal, a meu ver, é único, insubstituível. Sempre encarei o segundo matrimônio como taça vazia. Que teria, então, para oferecer a Susana? Essas ideias, crê, não passam de fantasias, sem fundamento no plano das realidades positivas. Sou casado em segundas núpcias e nem por isso me considero o pior dos homens. O rapaz experimentou um leve abalo, visto não ter encarado o problema sob esse aspecto, firme no propósito de insular-se no seu infortúnio, em culto de eterna saudade. Gordon continuou, entretanto, compreendo os teus escrúpulos, até certo ponto. A mocidade nos enche o coração de sublimes idealismos. Todavia, as vozes da experiência são muito diversas. Sei da saudade que te empolga o espírito afetuoso, mesmo porque, dada a tua conduta presente, parece-me que a esposa morta resumiu no mundo o conjunto dos teus melhores ideais, no entanto poderás guardá-la na memória como símbolo de inspiração, como página viva a reler, diariamente, no imo da alma, a fim de criar uma nova situação feliz. A primeira mulher foi a jardineira cuidadosa e fiel, que te deixou o perfume de lições sacrossantas para toda a vida, mas não a esquecer que não estás fora do jardim da vida. Cirilo não respondeu, engolfado em profundo cismar. Julgas, porventura meu filho, que Nova Irlanda poderia progredir somente às expensas de nobilíssimos ideais? Muita vez tenho ouvido tuas apologias calorosas à opulência da terra que nos foi confiada. Repara o maciço da vegetação luxuriante que se perde na noite. Observa como o rio vai espalhando a vida, silenciosamente toda a extensão vastíssima, que o vosso olhar abrange. Espera o braço do homem. Meditemos nesse imperativo da natureza. A criatura viverá pelo coração, mas necessita aplicar e multiplicar os braços para colaborar na obra divina. A floresta requer cuidado, a terra aguarda o intercâmbio das sementes no seio fecundo, o curso d'água reclama retificações para trabalhos proveitosos, os campos mais áridos sonham com o braço do rio. O mundo material é uma tenda de esforços infinitos, onde fomos chamados a colaborar com o Criador no aperfeiçoamento de suas obras. É impossível a cooperação perfeita, sem lar e sem prole. O filho de Samuel desejava confutar, expender argumentos ponderosos, mas a autoridade patriarcal de Gordon era sempre sagrada aos olhos de todos. As razões por ele invocadas, frutos de madureza e bom senso, também lhe pareciam dignas de ponderação e respeito. Afinal, o venerando ancião sempre tinha uma preocupação mais elevada pelo bem coletivo, uma observação sensata, colimando o supremo alvo da vida, perpetuar a espécie. Sua dedicação aos problemas da gleba, manifestada não apenas teoricamente, mas exemplificada com sacrifícios, era um dos muitos predicados que lhe realçavam a personalidade. Todavia, examinando e aprofundando os mais abscônditos ditames do coração, Cirilo sentia-se estranhamente angustiado, quando compelido a conjecturar um segundo matrimônio. Sem dúvida, a prima acumulava-o sempre de gentilezas e deferências especiais. Associava-se, de bom grado, aos seus planos de serviços, amparava-lhe os empreendimentos com o prestígio pessoal adquirido por sua afabilidade, junto de todos os servidores. A seu ver, ela corresponderia ao papel de uma boa amiga, mas não poderia jamais substituir Madalena, no seu coração. As afirmações de Gordon, todavia, eram ponderáveis. Apresentavam argumentos mais fortes que os maternais. O ancião de Belfast não se referia apenas a interesses pessoais, mas à coletividade, ao impessoal, ao mundo, à obra de Deus por intermédio da natureza. Reconhecendo-lhe a necessidade de raciocinar, o tio fizera longa pausa, voltando a insistir. Espero, pois,
medites o assunto e nos proporciones a certeza da breve restauração do lar, para que Nova Irlanda se enriqueça, mais tarde, com a tua descendência. Forçado a tomar atitude decisiva na resposta ao velho amigo, mas querendo adiar um compromisso formal, o rapaz obtemperou sensatamente. Por enquanto, creio que me não devo pronunciar em definitivo, reservando qualquer decisão para depois da visita que tenciono fazer ao túmulo de Madalena, em Paris. Abrão Gordon, porém, considerou que a resposta equivalia a meio caminho andado. A situação do restrito ambiente de Nova Irlanda continuava, assim, a ensejar ansiosas expectativas em torno do caso de Cirilo. A renúncia de Carlos em favor do companheiro, tornando-se arredio, sem que o filho de Samuel pudesse atinar com a causa do seu retraimento, imprimia nova força à opinião dos pauradores. O rapaz sentia-se cada vez mais apertado no círculo dos comentários familiares, enquanto a filha de Jacques continuava agindo. O generoso professor de Blois não encarava os boatos com simpatia espontânea, mas também não desejava intervir em decisões de tal natureza, não só porque poderia parecer egoísta ao sobrinho, como ingrato e insensível à filha, que já lhe havia confiado seus votos mais íntimos, por ocasião do casamento de Madalena. Tão logo marcou a viagem para a França, com o fito de visitar o sepulcro da esposa, Cyril notou que Susana desejava a mesma coisa. A jovem temia, intimamente, que o primo pudesse encontrar algum fio da sombria teia, e dispunha-se a segui-lo em jornada tão penosa, com a intenção de vigiar-lhe os passos. Em face das objeções familiares, alegou que precisava de material escolar para imprimir novo impulso aos seus trabalhos educativos. A fim de não agravar a preocupação dos parentes, deliberou levar Doroteia, uma das pequenas irmãs de Cirilo. Declarava-se desejosa de visitar, igualmente, a sepultura inesquecível e aproveitar o ensejo para rever antigas relações em Paris. E não houve como dissuadi-la. Após mais de 2 anos de ausência, o marido de Madalena regressava à França, assomado de amaríssimas recordações. Não estava propriamente alquebrado, pois o trabalho contínuo do campo dotara-o de singular robustez. No entanto, o olhar reservado, a comunicabilidade esquiva, davam conta da profunda mudança operada. A chegada à capital francesa, depois de longos dias de viagem exaustiva, verificou-se sem incidentes dignos de menção, a não ser a gentileza crescente de Susana. Cirilo procurou avistar-se com os velhos amigos, que o receberam alegremente. Cada paisagem, cada rua, assinaladas pelos antigos hábitos, foram outros tantos espículos de consternação. Os antigos companheiros pintavam-lhe ao vivo as cenas tétricas e inesquecíveis da varíola devastadora. Muitos seres caros haviam partido para sempre. Em companhia de Susana, visitou a casa de Santo Honorato, o recanto adorável de sua primeira aventura. Os novos locatários simpatizaram com ele e o convidaram a rever o interior da antiga morada, em atenção aos ascendentes da visita. Penetrou nos aposentos comovido e reverente, dando a impressão de ingressar num santuário muito amado. Susana descrevia-lhe o derradeiro quadro, indicando o local onde repousara de Inácio Villamil, pela última vez, junto do sobrinho enlouquecido de dor. Cirilo foi mais longe. Avistou-se com a serva que sobrevivera a tantos infortúnios, vendo confirmadas as reminiscências angustiosas, de que a prima parecia intérprete fiel. Das relações afetivas da extinta encontrou apenas Colette, que se referiu à morta com lágrimas copiosas. Não conseguira vê-la no extremo instante, mas fora informada do seu passamento, logo após a nuvem de sofrimento que abafara Paris, por várias semanas, acrescentando que seu túmulo, no cemitério dos inocentes, era objeto do seu carinho constante. Onde, porém, as impressões de Cirilo se tornaram mais dolorosas, foi justamente na silenciosa mansão dos mortos, quando lá chegou ao entardecer, em companhia da prima e da irmãzinha. Aproximou-se das duas campas com respeito infinito e ajoelhou-se junto à lousa que tinha o nome de Madalena. Reparou no róseo coração de mármore, atravessado por um punhal, símbolo profundo que devia à lembrança do tio Jacques e, esmagado pela saudade, soluçou longamente. A presença da prima não lhe impediu o pranto copioso. Mergulhado em preces, não reparou que Susana retirava da bolsa um papelinho. A jovem parecia reler velhas palavras,
tocada igualmente por vibrações de indizível tristeza. Tratava-se da carta que a filha de Inácio lhe escrevera para a Irlanda. Depois, ela aproximou-se de leve e entregou a carta ao primo, dizendo: "Veja, é da nossa querida morta." Ele mergulhou os olhos sôfregos no documento. Entre muitas outras advertências afetuosas, lá estavam as recomendações de Madalena: "Não deixes de amparar Cirilo, durante minha ausência. Se eu pudesse aí estaria para ajudá-lo a resolver com os nossos familiares os problemas emergentes, mas circunstâncias imperiosas se opõem aos meus desejos. Confio, entretanto, na tua amizade. Aconselha-o, auxilia-o como se fosses eu mesma." O rapaz beijou o papel e falou comovidamente: "Ninguém se desvelava tanto por mim." Deixemos agora o filho de Samuel Davenport entregue à sua luta espiritual e voltemos à modesta chácara de Ávila, onde passaremos a examinar um novo acontecimento. Precisamente um ano depois do auxílio prestado ao espírito dianteiro de Oviedo, por aquela que lhe fora mãe adotiva na terra, nascia o primeiro filhinho de Dolores. Todos esperavam aquele advento com alvoroçada alegria, mas a criança causou a maior decepção. A mãozinha e o pé direito apresentavam-se deformados, e não só isso, como singular defeito do aparelho visual. A mão tinha apenas 2 dedos, enquanto que o pé os tinha tortos e retraídos. No primeiro dia, os pais tentaram encobrir o fato, acabrunhados e receosos, mas a velha serva, que servia de parteira na grande propriedade dos Estigarribias, levou a notícia de Alfonso, cujo pai não admitia a existência de aleijados em seus domínios. Na manhã do segundo dia, João de Deus foi chamado pelo amo mais moço, que lhe falou irritado e severo: "Hás de reconhecer que fomos bastante cordatos por ocasião do teu matrimônio, mas a fazenda não pode sustentar crias anormais." O pobre pai não ignorava a sorte reservada aos pobrezinhos que nasciam assinalados por estigmas dolorosos, incapazes para o trabalho, e respondeu humildemente: "Já sei, senhor, mas, peço-vos pelo amor de Deus não seja meu filhinho eliminado, pois hoje mesmo dar-lhe-emos novo destino." De Alfonso aqueceu, enquanto o infeliz servo regressava ao ambiente doméstico. Depois de comunicar à esposa o ocorrido, misturou com as dela suas lágrimas, deliberando recorrer à bondade de Madalena, para que a criança fosse devidamente socorrida. Ponderaram as dificuldades extremas da generosa benfeitora e, acanhados de lhe falar diretamente, resolveram chamar a pequena Alcione que, de certo, os auxiliaria com a sua ternura infantil. Atendendo ao chamado, a graciosa menina aproximou-se curiosa do berço improvisado. Dolores esforçou-se heroicamente para não chorar e falou: "Mandei buscar-te, Alcione, para dizer que o pequenino é teu e de tua mãe." A menina arregalou os olhos de alegria, entremostrando assombro infantil. Sem nada dizer, estendeu os bracinhos com sublime expressão de doçura. João de Deus envolveu o filhinho na camisola rendada que Madalena havia dado e ajudou a segurar a criança. Alcione exultava de alegria. Com enorme cuidado, voltou a casa, provocando admiração maternal. A esposa de Cirilo surpreendeu-se. Transbordante de júbilo, Alcione mostrou-lhe a criancinha, murmurando: "Julgo que a cegonha deixou cair o pequenino em lugar errado. Deus não o mandou para Dolores, porque ela me disse que o bebê é meu da senhora." "Não é possível," afirmou Madalena curiosa. A filha fez um gesto de quem não desejava qualquer modificação na providência, e sentenciou: "Ah, mamãe, não fale assim." E como que buscando uma defesa prévia, aproximou-se mais da mãezinha e continuou a dizer com graciosa expressão: "Se a senhora o deixar comigo, nunca mais pedirei brinquedos. E carregá-lo-ei ao colo, para não lhe dar trabalho." A genitora supunha que tudo aquilo não passasse de capricho infantil e acrescentou: "Não podemos separá-lo de Dolores, minha filha. Terias coragem de vê-lo chorando, longe da mamãe?" João de Deus acompanhava o diálogo, afogando o coração em lágrimas, mas vendo que Alcione se preparava para responder, pediu a de Madalena um momento de atenção, em particular, e falou gravemente: "Minha senhora, conhecemos as vossas dificuldades, entretanto, não temos outra fonte de caridade a que possamos recorrer. Ignorais, talvez, que aleijados ou cegos de nascença, dos escravos de algumas fazendas coloniais, são eliminados ao nascer. Os Estigarribas adotam esse regime. É verdade que Dolores não tem o estigma do cativeiro, mas,
tenho eu, infelizmente, na qualidade de pai. Hoje de manhã, D. Alfonso me chamou para tratar do caso e acabou por intimar-me a consumir com o desgraçadinho. Mas isso é uma imposição criminosa, atalhou a filha de D. Inácio. Ainda assim, é tradicional na colônia, onde os brancos têm filhos, mas os pretos só têm crias. Seria talvez interessante reclamar e defender meus direitos, mas sei que nada adiantaria, ou antes, que me valeria o ser reconduzido a ferros para os duros trabalhos da minha primeira mocidade. Compreendo, lembramo-nos, então, Dolores e eu, de solicitar-vos este sacrifício. Por quem sois, ajudai-nos a salvar o pequenino. Madalena considerou os apuros em que se via para manter o exíguo lar, mas, profundamente comovida, não hesitou um minuto e respondeu: não julguei que se tratasse de problema tão grave, mas já que assim é, vocês devem contar conosco. Seu filhinho será também meu. Dolores virá amamentá-lo, em minha companhia, e por tudo mais fiquem descansados, porque o Petis será o irmão mais moço de Alcione. Será vosso servo, murmurou o semiliberto, enxugando uma lágrima. Será meu filho, emendou a filha de D. Inácio, voltando incontinente à sala, onde a criança choramingava nos braços carinhosos da filha. Tomou e conchegou ao coração. Não saberia jamais definir as doces comoções que se lhe apossaram da alma generosa. Acariciou a mãozinha defeituosa, beijou-a com ternura. O recém-nascido aquietou-se brandamente. E enquanto João de Deus se despedia, para atender ao labor diuturno, a esposa enfermiça de Cirilo Davenport mergulhava num abismo de profundas interrogações. Por que mistério o filhinho de Dolores ia reclamar seus carinhos maternais? Contemplou-lhe detidamente os traços grosseiros, aliados aos defeitos físicos que lhe haviam assinado tão doloroso destino. Mergulhada num mar de cismas atrozes, rogou a Deus lhe concedesse forças para desempenhar a tarefa maternal até o fim. Não ignorava a extensão dos sacrifícios que a decisão lhe impunha nas lides diárias. No entanto, a criança reclinada ao seio parecia falar-lhe intimamente de um infinito reconhecimento. Não podia contar com as próprias forças, mas habituara-se a confiar na misericórdia de Deus. À noite, como de costume, Padre Damiano apareceu para o serão habitual. Relatou-lhe o fato da manhã, extremamente comovida, comentando o caráter inexplicável das suas comoções, e o velho amigo acentuou: Deus tem numerosos meios de aproximar as almas. Quem poderá saber de onde vem esta pobre criança tão penosamente assinalada do berço? Estejamos preparados para cumprir os celestiais desígnios e agradeçamos sinceramente a emotividade maternal que bafejou seu coração. Mal acabava de o dizer, Alcione entrou na sala com a criança ao colo. Depois de saudar afetuosamente o sacerdote, apresentou-lhe o seu bebê, com requintes de zelo. Este menino, Padre Damiano, foi a cegonha quem trouxe do céu, para a mamãe e para mim. Veja como é bonito. O eclesiástico tomou o Petis, cuidadosamente, enquanto a menina ajudava a segurá-lo convenientemente nos braços, murmurando: sem dúvida, é um belo rapaz que Deus nos mandou. Em seguida, fixou nela os olhos e interrogou-o, após uma pausa: como se chama? Alcione lembrou a história que mais admirava, entre as que a mãe costumava respigar das obras irlandesas, que o marido lhe deixara, e voltando-se para a genitora, como a pedir-lhe aprovação, respondeu: é Robi. Um lindo nome das terras de teu pai, disse o religioso, revelando interesse. E por que o escolheste? O senhor não sabe a história? Não. Conta lá. A pequena Alcione assumiu encantadora atitude, por coordenar detalhes na mente infantil, e explicou: Robi era um menino que a cegonha esqueceu numa rua, quando todos dormiam, mas, depois, foi achado por uma senhora de bons sentimentos, que o criou para as coisas de Deus. Muita gente o julgava insuportável porque era muito feio, mas era tão generoso e tão humilde que recebeu de Jesus uma grande missão. Lembraste muito bem, Alcione, e estou certo de que o Salvador há de amparar este nosso Robi. O sacerdote examinava a criança com atenção. Depois de lhe observar o defeito dos olhos, examinou o pé e a mãozinha mirrados. Parece doentinho, acrescentou um tanto impressionado. Acredito que não poderá trabalhar muito bem quando ficar homem. Alcione havia se assentado em atitude expectante e,
Ouvindo a alusão do velho clérigo, acrescentou solícita. Mamãe já falou isso, mas o senhor não acha que o Robbie poderá aprender música? Damiano compreendeu o alcance da infantil lembrança e opinou satisfeito. Muito bem lembrado. Estudará em nossas aulas e, quando crescer, dar-lhe-emos um violino de Cremona. A menina bateu palmas de contentamento, como se houvera resolvido o problema de alta relevância e, aproximando-se do sacerdote, retomou o petis com infinitos cuidados, enquanto a mãe lhe acompanhava os movimentos com um olhar de ternura indefinível. Assim regressava inteiro de Oviedo ao cenáculo do mundo, para as tarefas laboriosas da redenção. Fim da primeira parte. Segunda parte. 1. O Padre Carlos. Estamos no decurso de 1681. Em Ávila houve algumas modificações. Madalena Villamil passou a residir na cidade, em casa modesta e confortável, tendo arrendado as chácaras aos Estigarribas. A educação de Alcione exigira mudança, aliás consumada com grandes dificuldades. A pobre senhora estava prematuramente envelhecida. Não fossem os extremos cuidados pelo Robbie e o apego à filha dotada de virtudes raras e preciosas, talvez já tivesse atendido aos apelos da saudade, buscando as regiões da morte. Diversas vezes, nas crises periódicas da enfermidade dos pés, abeirava-se do sepulcro, mas a dedicação maternal vencia sempre, dilatando-lhe as forças físicas. Assim, oscilava ela entre os dois entes mais amados, como pêndulo afetuoso, sem qualquer preocupação pelo resto do mundo, exceto o antigo projeto de uma visita à América distante. Afora os propósitos ardentes do padre Damiano, relativos a uma possível missão religiosa nas terras do Novo Mundo, suas esperanças esbatiam-se em planos vagos e indefinidos. E a vida continuava entre esperanças e recordações. Robbie tem agora 7 anos, e Alcione conta 17 primaveras. O pequeno inicia os estudos primários, enquanto a jovem tem completado o curso escolar nos moldes da época. A filha de Cirilo, protegida por Madre Conceição e sob os desvelos do padre Damiano, sabe o latim, o inglês e o francês, distinguindo-se igualmente na música por suas formosas e inspiradas composições. No canto é a primeira voz no coro da catedral da cidade famosa. Suas relações mais íntimas expressam singular admiração pela delicadeza feminil, aliada a vastos conhecimentos científicos. Nas reuniões mais seletas é convidada a tocar ao cravo as suas inspiradas composições. Artista por temperamento, nem por isso lhe desfalece, antes avulta e prepondera a flama, o pendor religioso. Lê os textos do Evangelho nos originais latinos e comenta as suas passagens sob prismas novos. Dentre os que estimam, Damiano e Madalena, não obstante a convivência diuturna, são os seus maiores admiradores. É que a jovem, com tantos dotes de inteligência e coração, nunca teve uma palavra de superioridade jactanciosa, jamais se desinteressou do trabalho doméstico em suas mínimas facetas. A filha de Inácio, para atender às despesas domésticas, teve que intensificar os trabalhos de agulha, auxiliada pela filha sempre incansável e prestadia. Alcione nunca esqueceu os dias venturosos de lição espiritual, em companhia de Dolores, no mercado de verduras, entregava as costuras da genitora, com a mesma humildade dos primeiros tempos. O prestígio da sua bondade granjeava para a tarefa materna maior aceitação. Como filha, era um modelo de virtude familiar. Como discípula, tivera o louvor de todos os preceptores pela aplicação irrepreensível aos estudos. Como amiga, era sempre companheira afável e carinhosa, pronta a cooperar nas situações mais difíceis, com a sabedoria do amor fraternal. Madalena Villamil e Padre Damiano, em tom confidencial, muitas vezes analisaram-lhe os atos de exemplar pureza, com votos de sincera alegria e reconhecimento a Deus. A única coisa que de algum modo os preocupava, era a indefinível atitude de Alcione, com relação ao casamento e ao amor conjugal. 2 nobres rapazes de Ávila já se haviam apaixonado por ela, sem lograrem outra retribuição, além de fraternal estima. Às vezes, quando a genitora lhe chamava a atenção para os imperativos da vida humana, costumava dizer: "Ora, mamãe, sempre me pareceu que estes problemas nunca se resolveram pela necessidade e sim pelos sentimentos espontâneos. Uma necessidade atendida pode abrir caminho a outras maiores, ao passo que o sentimento é patrimônio de nossa alma eterna.
Que me valeria aceitar a proposta de um fidalgo, tão só para satisfazer as situações exteriores? Não seria trair o coração que devemos consagrar a Deus? Madalena Villamy o ouvia, entre satisfeita e orgulhosa. Aquele espírito de trabalho e decisão, de que Alcione dava testemunho, propiciava inefável conforto ao seu coração de mãe. O passado só lhe oferecia tormento e lágrimas. Muita vez, tivera diante dos olhos o cálice da angústia a transbordar, mas a afeição da filha era como bálsamo poderoso que anestesiava a úlcera das recordações. Sim. Alcione tinha sempre uma palavra mágica para qualquer dificuldade, um motivo de edificação nos fatos mais insignificantes. Desde que se associara às palestras domésticas, insensivelmente a levara a esquecer os motivos do abatimento espiritual, que faziam dela uma prisioneira da melancolia, ensimesmada no seu passado. A intimidade do Evangelho dava-lhe à expressão verbal propriedades eufóricas. O exemplo de Jesus era aplicado a preceito, em cada caso, preciso e logicamente. Semelhante atitude, porém, não obedecia a posições eráticas, a gestos estudados, a mímica do fanatismo. Tudo era espontâneo, como acontece na vida das grandes almas, que descobrem a presença permanente do Mestre em seus caminhos, sentindo-lhe a companhia divina, qual amigo invisível a lhes medir cada passo, cheios de compreensão e de júbilo. Nada obstante essa dádiva de Deus à sua alma sofredora, a filha de Inácio não podia forrar-se a umas tantas preocupações mais fortes. O filhinho adotivo trazia-lhe o espírito inquieto, pela sua rebeldia constante. O que se dera com a educação de Alcione estava longe de vingar com a índole caprichosa de Robbie. No tempo a que nos reportamos, começara ele a frequentar as aulas de instrução primária, mantidas por Damiano na igreja de São Vicente, e todos os dias voltava ao lar com queixas e reclamações. Interpelado, alegava as fadigas da caminhada, atento o pé defeituoso, encarecia as dificuldades para escrever com a mão esquerda, tinha sempre uma palavra mais áspera a respeito dos colegas. Certo dia, regressou a casa debulhado em pranto convulsivo. Madalena chamou-o, afagou-lhe os cabelos muito crespos e perguntou carinhosa: "Que é isso? Por que choras assim?" "Ah, não vou mais à escola do padre Damiano, mas, por quê, meu filhinho?" "Os meninos disseram que a senhora não é minha mãe, que sou escravo dos portugueses, mas não deves dar importância a isso, Robbie. O bom menino é obediente, não dá ouvidos a tolices. Talvez não chegasses a observar os companheiros vádios, se te entregasses inteiramente às lições." E vendo que o pobrezinho enxugava as lágrimas nas saias maternais, Alcione intervinha, dizendo: "Perdoa, Robbie. Tu tens esquecido nossos conselhos de cada dia. Não viste ontem, na igreja, aquele menino cego? A irmãzinha guiava-o pela mão. Não tiveste tanta pena da sua cegueira e das suas feridas? Era uma criança tão infeliz e, como não podia ver padre Damiano, pediu-lhe a mão para beijar. Como não te lembras desses exemplos, quando os meninos ignorantes provocam a tua cólera? Quem muito reclama não sabe agradecer." Como o pequeno não respondesse, Madalena perguntou: "Quem sabe, meu filho, esqueceste de rezar o Pai Nosso pela manhã?" Robbie limpou os olhos ingênuos e fez um sinal de quem se havia esquecido, ao que a viúva Davenport obtemperou: "Pois, então, reza agora." A prece sempre alivia o coração. Diante das duas, que tinham os olhos úmidos por ver a boa vontade da criança em se penitenciar, apesar da revolta que lhe vibrava no espírito Robbie ajoelhou-se, cruzou as mãos e começou a oração dominical em tom magoado. Ao terminar, a mãezinha adotiva observou: "Estas palavras, meu filho, são um legado de Jesus. Não reparaste na rogativa: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores? Trata-se de um pedido que o Salvador nos prescreveu, e, se não perdoas aos teus coleguinhas malcriados, como poderás viver, mais tarde, enfrentando as dificuldades do mundo?" Entretanto, como acontece a muita gente adulta, que repete as expressões verbais, amorosas e sublimes, nas orações mais significativas, sem lhes penetrar o sentido, conservando intactos a mágoa da ofensa e um pulso de revide, o pequenino acrescentou: "Mas os meninos da escola, mamãe, chamaram-me moleque." "Que tem isso?" retrucou Madalena sensibilizada a traço.
Se em casa sei que és meu filho e que Alcione é tua irmã. O pequeno pareceu meditar alguns momentos, enquanto mãe e filha ponderavam silenciosas a precocidade das suas objeções. Mas não tardou que ele se aproximasse da jovem que bordava com atenção, e depois de estender o braço, comparando as epidermes, rompesse a chorar abraçando-se a Madalena. A senhora está vendo? A mão de Alcione é branca e a minha é escura. Ela tem 5 dedos, eu tenho só 2. Deus quis assim, meu filho, esclareceu a esposa de Cirilo fazendo o possível para não chorar também. Então Deus não é tão bom como a senhora falou, advertiu, causando a ambas funda impressão. Nesse interim, Alcione levantou-se e disse, Melíflua, está bem, Robi, agora chega de recriminações. Mamãe já te aconselhou, já rezaste, já te pedimos para perdoar. Hás de esquecer estas tolices. Vamos à aula de música. O rapazelho fez uma expressão de enfado, mas foi ao quarto de dormir e voltou com o delicado instrumento. A irmã ensinou-lhe com ternura a tomar a posição adequada e em seguida sentou-se ao cravo e feriu algumas notas. O aprendiz moveu o arco, dificilmente, acentuando logo a seguir, creio que não vai. O ruído das cordas causa-me mal-estar em todo o corpo. No princípio é assim mesmo, explicou a jovem bondosamente. É preciso insistir. E Robi prosseguia no exercício, vencendo, pesadamente, os obstáculos iniciais. Esgotado o tempo regimental, Alcione tocava antigas músicas da mocidade de sua mãe, enchendo a casa de suaves harmonias. A situação doméstica prosseguia sem alterações, quando Damiano trouxe a notícia da próxima chegada de um pupilo seu, que acabava de receber ordens num seminário romano. As perguntas curiosas de Madalena e da filha, o velho amigo informava, atencioso. Carlos é o meu único sobrinho e sempre foi credor do meu afeto. Seu pai descendia de antigos espanhóis, domiciliados na Irlanda após o desastre da Invencível Armada. Numa viagem ao continente, simpatizou com a irmã que Deus me havia dado, desposando-a pouco depois. Viveram em plena harmonia conjugal, 5 anos, quando pereceu meu cunhado num naufrágio, deixando a companheira aturdida e desolada. Por desventura da Emilia, nada houve que lhe restaurasse as energias do espírito. Nem o filhinho de tenra idade, nem a fé religiosa, conseguiram salvá-la da apatia que se entregou, até a morte. Debalde tentei arrancá-la da perturbação em que se engolfou, sem remédio. À hora da morte, entregou uma carta testamentária aos parentes do marido, na qual exprimia as últimas vontades, determinando que o filho único, tão logo atingisse a idade própria, fosse internado num seminário romano, para consagrar-se ao sacerdócio. Para isso, legava-lhe a pequena fortuna, dizendo não desejar ao seu único descendente a dor incomensurável da viuvez. Uma história bem triste, comentou Madalena Villamil, refletindo no seu caso pessoal. E uma preocupação muito injusta de minha irmã, acentuou Damiano com firmeza. O pequeno Carlos esteve em minha companhia durante 3 anos, em sua primeira infância. Estudando-lhe o temperamento, fiz o possível por afastá-lo do caminho traçado pela determinação materna, mas seus tios irlandeses fizeram tamanha questão de atender ao espírito perturbado de Emilia que não houve meios de subtrair a criança aos seus propósitos. Tive de assumir responsabilidades de tutor no seminário romano, e Carlos foi levado, talvez contra a vontade, a receber a tonsura. Mas sois contra a carreira do rapaz? Indagou a esposa de Cirilo com interesse. Não é bem isso. Minha irmã, quando pretendeu afastar o filho das provações amargas da viuvez, ignorava os sacrifícios que dele exigia. Considero o sacerdócio tarefa sagrada, mas que ninguém deveria aceitar por imposição e sim por vocação natural, ou determinação firme, depois de grandes sofrimentos. Como Deus não se impõe às criaturas, parece que nunca será possível tiranizar no capítulo dos serviços divinos. O resultado é que, quando abracei o jovem seminarista há 2 anos, achei-o singularmente acabrunhado, dando-me a impressão de um homem repleto de batalhas interiores. Compadeci-me da sua tremenda luta espiritual, mas nada pude fazer em seu favor. Alcione parecia beber as palavras do caroável ministro de Deus e, enquanto ele tomava fôlego, obtemperou. E como definis a vocação religiosa, Padre Damiano? O velho sacerdote esclareceu sem rebuços. Antes de tudo,
considero que a vocação religiosa não será o primeiro impulso para envergar um hábito convencional. Semelhante estado de espírito significará, primeiramente, decisão firme para o trabalho e testemunho com Jesus. Ora, a meu ver, o lar é o primeiro dos estabelecimentos religiosos aqui na terra. Dentro de suas paredes, nobres ou plebeias, há sempre grandes tarefas a realizar. Que dizer de um filho que procurasse a sombra de um claustro porque seus pais vivem na luta, porque seus germanos não se harmonizaram com o seu modo de pensar? Onde estaria a renúncia num caso como esse? Certo, a virtude não estaria em retirar-se, em busca de pousos mais cômodos. Se os trabalhos domésticos, porém, deixam de existir, se chegou a viver sem filhos, se sobreveio o abandono do coração, em tais circunstâncias admito a oportunidade de maiores sofrimentos, seja na prova rude dos que se encarceram em lágrimas dolorosas, seja nos testemunhos de amor universal, estendendo-se a dedicação fraterna a todos os seres. Suponho que o ambiente doméstico resume a nossa oficina primordial, segundo os desígnios de Deus. Aí se encontram material e ferramentas adequadas ao serviço da nossa salvação. Entretanto, se essa tenda nos falta, as circunstâncias significará talvez que fomos chamados, em nossa vocação religiosa, a importantes trabalhos de ordem coletiva. A jovem, satisfeita com a enunciação do ponto de vista do interlocutor, não insistiu no assunto, mas Madalena perguntou delicadamente: "E demora ainda a chegar o padre Carlos?" "Creio que não, pois já há meses que está na Irlanda, onde celebrou a primeira missa, em obediência ao desejo dos parentes. No entanto, todas as providências para sua instalação, aqui em Ávila, estão tomadas perante as autoridades que nos regem. Tenciono tê-lo a meu lado, não só porque poderei auxiliá-lo com as minhas velhas experiências, como também porque ainda não renunciei ao antigo ideal de uma excursão à América e, nesse cometimento, não posso dispensar companheiros de confiança." A palestra fixou-se no plano da grande jornada, comentando-se as notícias gerais e vagas, obtidas em Castela Velha, dos processos de vida hectares colônia. Não decorrera um mês sobre esta conversa e o padre Carlos Clenaghan chegava inesperadamente, a fim de cooperar com o tio nos serviços religiosos da igreja de São Vicente. Alto, magro, de maneiras excessivamente simpáticas, pela bondade que evidenciavam, olhos muito lúcidos, o novo sacerdote impressionava pelo encanto do trato pessoal, dando a impressão de que se abeirava dos 30 anos. Naturalmente, a primeira visita, em companhia do orientador de suas atividades, foi à casa de Madalena Villamil, que o recebeu com sinceras demonstrações de carinho. Ao ser apresentado, porém, a filha da casa, o sobrinho de Damiano não conseguiu disfarçar a profunda impressão que ela lhe causara. Ambos pareciam perturbados. A jovem, sentindo-se sob o magnetismo do seu olhar, empalidecera de leve. "Alcione?" perguntou o padre, com inflexão carinhosa, não obstante demonstrar na voz a necessidade de readaptação ao castelhano. "Onde teria ouvido este nome? Tenho vaga ideia de já o ter ouvido. Entretanto, não é comum", acentuou o tio, satisfeito. A primeira palestra não foi além do comentário familiar de quem inicia novas relações. Carlos Clenaghan relatava suas emoções ao contato do altar irlandês, que lhe proporcionara o júbilo da missa nova, cantada. Falou-se da missão sacerdotal, dos serviços da igreja, das condições gerais da vida em Ávila. Alcione impressionava o recém-chegado, cada vez mais, com a ponderação do seu espírito esclarecido e afetuoso. O rapaz, que vinha repleto da teologia do seminário, de quando em quando ensaiava assunto difícil num quadro de teologia ou de história. No entanto, a filha de Madalena lhe respondia com precisão admirável, em linguagem simples, a espelhar nos olhos a pureza do coração. Ela estava em dia com os clássicos gregos e romanos, enriquecendo a conversação de apontamentos notáveis, pontilhando cada parecer com as luzes de elevada sabedoria, cheia de compreensão e de amor. Ouvindo-a falar sem vaidade e afetação, o novo sacerdote tinha a impressão de ouvir uma criança adorada, a falar da sua intimidade com Sócrates e Cícero, colocando cada filósofo no seu lugar, à face de Jesus, o amado Salvador que lhe enchia a alma de sublimes e ardentes inspirações. Ambos experimentavam singulares ideias. Se não fosse muito avançar,
teriam declarado, no impulso espontâneo, que se haviam conhecido ali Íris, não obstante a filha de Madalena nunca haver saído de Castela Velha. O visitante retirou-se daquele primeiro encontro sob verdadeiro fascínio. Meu tio, estou maravilhando, confessou, de regresso ao presbitério. A jovem Villamil dá a impressão de uma criatura angelical, divinamente inspirada. Damiano sentiu-se orgulhoso com o conceito, circunstância que o levou a pensar em pedir o auxílio espiritual da jovem, para que o pupilo firmasse diretrizes seguras na carreira sacerdotal. No dia seguinte, Damiano chamou a amiguinha, após a missa, e falou-lhe em tom confidencial. Sei que as tuas orações e pureza devocional são preciosos tesouros, ante o amor de Jesus, sem que minhas palavras envolvam qualquer pensamento de lisonja a envenenar-te o coração. Falo como pai espiritual, pedindo teu fraternal concurso para um outro filho, pois assim o considero pelos laços do espírito. Conheço minha indigência, padre Damiano, replicou a jovem, com humildade mas disponde da minha insignificância como julgardes mais acertado. Trata-se de Carlos, minha filha, para quem desejo o socorro de tuas sugestões fraternais. Não o vejo muito seguro em suas decisões, nos caminhos escolhidos, e temo um futuro desastre espiritual. Mas, ciente da nobre impressão que a tua sadia palestra lhe despertou, muito me agradaria que orientasses em nossas tertúlias, robustecendo-lhe o ânimo vacilante na estrada sacrificial do sacerdócio cristão. Ela baixou os olhos, entremostrando a perturbação do espírito humilde, pela confiança nela depositada, e acrescentou, não creio possa ter alguma coisa de mim mesmo para auxiliá-lo, mas estou certa de que Jesus não nos faltará com o pábulo do seu amor inesgotável. O velho eclesiástico não podia avaliar o efeito de suas palavras, mas reparou que a filha de Madalena voltou ao lar bastante impressionada. Daí em diante, as visitas de Carlos à viúva Davenport repetiam-se todas as noites. Renovavam-se as encantadoras alegrias domésticas, multiplicavam-se as dissertações íntimas e preciosas. A atração do jovem par tornava-se dia a dia mais forte. O sacerdote tinha a convicção de aurir naquela convivência um salutar estímulo às suas energias morais, à proporção que ele experimentava confortadora emotividade no seu trato. Ambos sentiam indefinível facilidade para o entendimento das coisas santas, sempre que se defrontavam no mesmo tema. Ele não ocultava o seu deslumbramento ao observar que a interlocutora lhe completava as elucubrações filosóficas, traduzindo em linguagem deserta aos mais profundos teoremas. Começava a refletir, francamente, que Alcione constituía a personificação do seu ideal humano, a realidade viva e insofismável dos seus sonhos mais íntimos, mas as algemas da convenção religiosa lhe atavam o espírito ao tronco do celibato. Os dias sucediam-se com o júbilo discreto de duas almas unidas no mundo sublime das ideias e, no entanto, separadas no plano temporal. Por vezes, o pupilo de Damiano experimentava enorme desejo de se revelar, mas a conduta irrepreensível da moça paralisava-lhe os impulsos, compelindo-o a converter toda a ansiedade num conjunto de gentilezas sutis. Carlos interessava-se, afetuosamente, por todas as coisas que a ela diziam respeito. Cooperava beneditinamente na educação musical de Robbie, acompanhava nas visitas aos deserdados da sorte e aos moribundos desesperados. Desdobrava-se em atenções carinhosas com as crianças que lhe ouviam as lições, simples e puras de moral cristã, e as horas de maior descanso passava-as em casa de Madalena Villamil, ou na igreja de São Vicente, quando Alcione turturinava os cânticos sacros do ritual. Em tais ocasiões o sacerdote parecia alimentar o coração. O amor sincero e santo de duas almas tem mistérios profundos e singulares em suas fontes divinas. Basta, às vezes, um gesto, uma palavra, um olhar, para contentá-lo e transfigurar a ansiedade em esperança sublime. Isso dava ao padre irlandês motivo para cuidar-se com esmero. A fisionomia ganhava novas expressões de ânimo resoluto, mais fraternal, expansivo, acolhedor no trato. Damiano tudo atribuía ao ambiente de Ávila e louvava-se pela resolução de fixar o sobrinho na Espanha, ignorando o drama silencioso de dois corações. Alcione, por sua vez, tornara-se mais pensativa, sem nunca disfarçar, porém, a alegria que a felicitava, no convivência diária com o jovem sacerdote.
A situação assim prosseguia quando chegou o Natal de 1681. Às vésperas do Ano Bom, numa esplendorosa manhã de domingo, segundo os costumes da época, diversos rapazes presenteavam as escolhidas com belos ramalhetes de flores. À saída do santuário, ao terminar a missa, Padre Carlos e Alcione contemplavam curiosamente a cena em que se revelavam os impulsos amorosos e espontâneos da juventude. Instintivamente, trocaram um olhar que dizia de toda a afetividade sublime que lhe palpitava na alma. O sobrinho de Damiano não resistiu à interpelação silenciosa da jovem que resumia os sonhos da sua mocidade e, retirando linda folha de trevo de um jarrão próximo, ofereceu a atleta do coração, falando-lhe comovidamente, em tom muito discreto. Perdoa. Não te posso oferecer o ramalhete da esperança para um noivado venturoso, mas dou-te esta folha de trevo que é um símbolo da minha terra. Ela recebeu a dádiva, muito trêmula, emocionada, palidíssima. Quis agradecer, mas não conseguiu articular palavra. Naquela hora recebia, inesperadamente, a revelação direta do espírito que encarnava os seus mais lindos ideais de mulher. Ele compreendeu a perturbação natural e acrescentou: não sofras por isso. Quero apenas lembrar que, não for o compromisso assumido, poderia hoje dizer que, apesar dos meus quase 30 anos, ousaria suplicar a Deus me concedesse a ventura de os conjugar às tuas 18 primaveras. Alcione estatelou. No íntimo, obediente à lealdade, nada tinha a dizer senão que desejava, igualmente, realizar o sonho comum, que ele era o único homem, no mundo, capaz de lhe proporcionar a doce luz da felicidade conjugal, mas as convenções também lhe cerravam pesadamente os lábios. Nesse momento, notou no semblante do interlocutor algumas lágrimas que lhe corriam furtivamente dos olhos. Não pôde permanecer mais tempo na silente expectação de alma ferida. Dolorosa comoção empolgou-lhe a alma sensível e, com o pranto ardente a lhe fluir do íntimo, estendeu a mão carinhosa e trêmula, exclamando: Padre Carlos, pode crer que suas palavras me tocam o sacrário do coração. Alcione, falou o pupilo de Damiano profundamente comovido. Se te for possível, doravante chama-me Carlos apenas, na intimidade. Dos outros suportaria o título de apóstolo sem o ser. A jovem pronunciou um monossílabo que traduzia a quiescência, enquanto o sacerdote acentuava comovido: falaremos depois. Naquela noite, em casa de Madalena, os dois disfarçavam à custa a ansiedade que lhes trabalhava no espírito. Carlos ardia em desejos de arrebatar Alcione da sala, a fim de lhe comunicar suas angústias infinitas, ao passo que ela implorava intimamente a Jesus lhe concedesse uma oportunidade, de modo a se lhe fazer compreendida. O ensejo surgiu, quando, após uma hora de música, o pequeno Robia pediu ao padre Damiano que o levasse até as muralhas. Passeando ao luar, o velho eclesiástico acedeu, prazeroso. Apesar do frio, a noite ostentava a beleza excepcional. Madalena fizera questão de ficar, alegando a costura, e os quatro demandaram a porta de São Vicente, em alegre entretenimento. Enquanto Damiano atendia aos caprichos do Petis, o jovem par encontrava a desejada oportunidade para expandir-se. Alcione, começou o sacerdote comovidamente, o destino cercou meu espírito de altas muralhas e colou-me aos lábios férrea mordaça. Entretanto, espero me perdoes esta minha afeição sincera, pelo amor de Jesus, a quem serves com tamanho fervor. Sinto que ainda não sei atender com o devotamento que te marca os gestos de Santa e, por isso mesmo, aguardo a tua compreensão caridosa, quando me não possas retribuir em espírito. Nunca a filha de Madalena experimentara tamanha luta íntima. O primeiro impulso do coração que sina sempre de consolar ou defender o objeto amado. Dize-me, prosseguiu o rapaz na sua paixão ardente, se de fato me compreendes e desculpas o meu desvario. Pelo muito que tenho chorado em minhas preces, respondeu a jovem suspirando. Jesus sabe que te entendo o coração. A inflexão carinhosa dessas palavras não dava margem a dúvidas. Carlos Clenaghan, tão somente em face da declaração afetiva, sentia-se o mais venturoso dos homens. Teus olhos falavam-me, Alcione, mas eu esperei, ansioso, que teus lábios confirmassem a minha felicidade. Que longas têm sido as minhas noites de dolorosas vigílias. É verdade que sou prisioneiro de uma convenção poderosa e terrível, mas tua compreensão e teu afeto representam, para mim,
A visita e o interesse de um anjo por desventurado Galé em cárcere sombrio? Não digas tal, Carlos, tornou a jovem comovidamente, evidenciando embora a suprema luta íntima traço, o dever não pode, jamais, tornar-se um fantasma aos nossos olhos. Deus semeou a criação de infinita alegria e nós estamos no divino trabalho de acendramento espiritual. Toda obrigação nobre embeleza o caminho e não devemos andar tristes na tarefa grandiosa ou simples, que nos foi confiada. O sacerdote sentia a beleza da concepção, mas, obtemperou, entretanto, para mim, a existência tem sido madrasta. Acreditas, porém, que a vida se encerra nos dias fugazes do mundo? Revidou Alcione carinhosamente. Para o nosso conceito de paz e felicidade, são quase mesquinhos os períodos de tempo que assinalam, na Terra, a infância, a juventude e a velhice. Somos espíritos eternos. O mundo, Carlos, deve ser uma grande escola, onde o Senhor nos proporciona possibilidades benditas de trabalho e educação para a vida sem fim. O rapaz enternecia-se ao ouvi-la. Sua voz parecia vir de longe, da região da verdade e da esperança, que lhe embalava os sonhos mais íntimos. Aqueles conceitos caíam-lhe no coração ferido, como bálsamo precioso. Entretanto, disse com inflexão amargurosa traço, por mais que me acolha o manto da fé, não me furto de pesar imenso, oriundo do voto de minha mãe, que me escravizou para sempre. Não inculpes tua mãe do círculo de obrigações e testemunhos que te cabem, advertiu ela criteriosamente traço. Acima de qualquer decisão humana está Deus, que dispõe de infinitos meios para exercer sua vontade soberana. Além disso, tua mãe, assim alvitrando, obedeceu a propósitos muito dignos, oferecendo-te a Deus em doce consagração. E se o pai aceitou o voto maternal é que existem, certo, no conteúdo da decisão, imperativos da lei inelutável de aperfeiçoamento pela dor. Reparando que lhe escutava com alguma surpresa, continuou, crês, acaso, na afirmativa de muitos teólogos de que Deus cria as almas no ato mesmo do nascimento do corpo? Carlos Clenaghan pareceu meditar longamente e retrucou, não ignoro que muitos vultos da igreja antiga desautorizam essa opinião. Apesar das torvas cruezas do Santo Ofício, acentuou, de olhos brilhantes, a filha de Cirilo traço, prefiro acompanhar a corrente dos velhos pensadores, que admitiam a multiplicidade das existências. É impossível, Carlos, que estejamos na Terra pela primeira vez. Os livros do Padre Damiano fizeram-me sentir essa consoladora verdade. Há quanto tempo teremos enfunado as velas do barco de nossa vida, em procura do amor paternal de Deus? Quantas vezes teremos naufragado em nossas intenções mais santas? Quantas vezes teremos conduzido a embarcação às penedias negras do crime? Há mais de 5 anos, procuro avidamente os indícios dessa lei poderosa que nos equilibra os destinos. Por vezes engolfo-me na leitura dos grandiosos pensamentos de quantos já perlustraram os nossos caminhos. Esses mensageiros da sabedoria e da paz não teriam sido portadores de mensagens vãs. E, acima deles, temos a palavra do Cristo nos Evangelhos, dizendo-nos que o homem não atingirá o reino de Deus sem renascer de novo. Padre Carlos estava muito admirado, como alguém que retomasse velhas ideias abandonadas já há muito tempo. Mas, reconhecendo o efeito de suas asserções confortadoras, a filha de Madalena prosseguiu com serenidade. Neste mundo não será possível acordar para os elevados domínios do conhecimento, sem nos voltarmos com atenção para o problema da dor. Desde cedo, habituei-me a rebuscar comparações. Porque o leproso, ao lado dos de rosto brilhante? Por que se confundem, na mesma rua, os felizes e os desventurados? Seria a justiça ministrar o pão a alguns e as pedras a muitos? No quadro da teologia atual, o Criador seria quase cruel. Mas é tão grande a misericórdia divina que o Pai permite aos filhos a enunciação dos mais loucos raciocínios, até que se compenetrem da grandeza acolhedora do seu amor desvelado. Naturalmente, Carlos, somos espíritos integrando a enorme caravana da humanidade. Teremos falido inúmeras vezes, fugindo aos desígnios do Senhor para atender a nossos caprichos misérrimos. No entanto, a providência nos acolhe de novo na escola terrestre, dando-nos um corpo diferente e renovando-nos a oportunidade sacrossanta. O jovem sacerdote tinha a impressão de ouvir um anjo a esclarecer a essência dos mistérios divinos. De fato,
Murmurou comovido traço. São ideias que aliviam a alma e nobilitam a vida. Quem poderá afirmar que o voto de tua mãe não signifique apenas uma contribuição para que se cumpram os desígnios de Jesus? É inegável que nós